Pensem na cena. No Vale de Elá, dois grandes exércitos se encaram. De um lado, os israelitas, do outro, os filisteus. E, de repente, do lado filisteu, um campeão avança, um verdadeiro gigante. O que acontece a seguir é, sem dúvida, uma das histórias mais conhecidas do mundo. Todo mundo conhece essa história, né? O jovem Davi, com uma simples funda na mão, encara o terrível Golias. E contra todas as expectativas, ele vence. É assim, a definição de uma vitória do mais fraco contra o mais forte. Pois é, mas e se essa leitura clássica da história estiver, bem, errada? Como o autor Malcolm Gladwell aponta, quando a gente olha mais de perto, a história é muito mais complexa e, para ser sincero, bem mais surpreendente do que a gente imagina. Então, vamos começar a desconstruir essa ideia do azarão definitivo. E essa é a pergunta que muda tudo. Por milênios nos contaram que Davi era o mais fraco. Mas, e se as evidências mostrarem justamente o contrário? E se a verdadeira vantagem estivesse com o menino pastor desde o início? Para entender essa reviravolta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para a arma do Davi. E acreditem, a imagem que vem à cabeça de todo mundo precisa de uma bela atualizada. Olha, quando a gente ouve a palavra funda, a maioria pensa no estilingue, coisa de criança. Mas isso não tem nada a ver. A funda antiga era uma arma militar super especializada, usada por tropas de elite. Pense nela como uma arma de longo alcance, de altíssima precisão e sim com um poder letal. E a arqueologia confirma isso, não é achismo. Em Israel, encontraram centenas de pedras de funda que não eram pedras comuns pegas do chão. Eram projéteis padronizados, sabe? Produzidos em massa, com um design aerodinâmico para ter o máximo de velocidade e impacto. Isso não é brinquedo, é munição militar. E aqui vem o ponto principal. Estudos modernos calculam que uma pedra dessas, lançada por um atirador experiente, podia atingir o alvo com o poder de impacto de uma pistola .44 Magnum. De repente, o cenário muda completamente, né? Davi não é um menino com um brinquedo. Ele é um atirador de elite enfrentando um soldado de infantaria. O jogo virou. Certo. Então, se a força de Davi foi subestimada, e o Golias? Vamos mudar o foco agora para o gigante, e para uma vulnerabilidade que estava, digamos, escondida à vista de todos. O tamanho do Golias é o que define ele na história, certo? Mas e se essa característica impressionante fosse, na verdade, o sintoma de uma condição médica que o tornava incrivelmente vulnerável? A teoria, que é defendida por muitos estudiosos e médicos, é de que Golias sofria de acromegalia. É uma condição que vem de um tumor na glândula pituitária e que causa um crescimento exagerado. Só que o gigantismo é só um dos sintomas. A acromegalia também causa problemas sérios de visão, como visão de túnel ou até visão dupla. E isso explicaria muita coisa. Por que Golias se movia tão devagar? Porque ele precisava de alguém para guiar ele. E o mais importante, por que ele pergunta para o Davi, vens a mim com paus, no plural, quando o Davi só tinha um cajado? É muito provável que ele simplesmente não estivesse enxergando direito. Então a imagem que se forma é outra. É a de um gigante lento com a visão comprometida, enfrentando um guerreiro ágil e de longa distância. O Davi sabia exatamente onde estava a sua vantagem. Aquela citação famosa dele não é só sobre fé, é a declaração tática de um guerreiro que soube explorar a fraqueza do oponente. Mas a análise fica ainda mais interessante quando a gente olha para o texto em si. Ele não é um relato simples e direto, mas uma história com camadas e com contradições bem surpreendentes. E é aqui que as coisas ficam complicadas, porque o próprio texto bíblico tem uma contradição fundamental que desafia toda a narrativa que a gente conhece. Olha só que curioso, em 1 Samuel, quem mata Golias é Davi, mas em 2 Samuel, o crédito vai para um guerreiro chamado Elana. A maioria dos estudiosos acredita que a versão do Elana é a mais antiga. Foi só bem mais tarde, no livro de Crônicas, que um escriba tentou consertar essa contradição, dizendo que o Elana, na verdade, matou o irmão do Golias. Fica nítido que a história foi recontada e modificada com o tempo. E tem mais, a maioria dos acadêmicos concorda que o livro de Samuel foi compilado séculos depois dos eventos que ele narra. Não é um relato de quem viu acontecer, é uma história contada à distância, o que nos leva a uma pista fascinante sobre as suas influências. E essa pista está na armadura do Golias. A descrição que está em 1 Samuel, capacete de bronze, couraça de escamas, grevas de bronze, não bate com o que a arqueologia mostra sobre os guerreiros filisteus daquela época. No entanto, ela bate perfeitamente com a descrição de um herói grego da Ilíada de Homero.
o que está acontecendo aqui? Provavelmente, os autores da história, que escreveram séculos depois num mundo já influenciado pela cultura grega, recontaram uma lenda antiga, israelita, mas vestiram essa lenda com a roupa de um épico grego. É o que os estudiosos chamam de memória coletiva, o presente moldando a forma como a gente conta o passado. Certo, diante de toda essa complexidade, por que a versão simples da história, o pequeno vencendo o grande, ainda é tão poderosa? É aí que está o verdadeiro poder dessa narrativa. A história continua viva porque essa releitura a transformou em algo ainda mais poderoso. Não se trata mais de forte contra fraco, mas de dois tipos diferentes de força. É a força bruta contra a agilidade e a inteligência. A infantaria pesada contra a tecnologia de projéteis. E no final das contas, é por isso que a gente ama a versão simples. A ideia de que o pequeno pode sim vencer o grande, isso dá esperança, faz o mundo parecer um lugar um pouco mais justo. O mito, de certa forma, acaba se tornando mais importante do que os fatos complexos por trás dele. Então, qual é a verdadeira lição aqui? Que as desvantagens que a gente acha que tem podem ser, na verdade, as nossas maiores forças. Que os gigantes, por maiores que pareçam, muitas vezes têm fraquezas escondidas. E talvez o mais importante, que as histórias que a gente conta podem ser tão poderosas quanto os próprios eventos que as inspiraram. E isso tudo deixa uma pergunta no ar. Que Golias do nosso mundo a gente talvez esteja entendendo errado só porque focamos no tamanho aparente e não nas fraquezas escondidas e nas nossas próprias vantagens inesperadas?